Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e, enfim, é uma prática que ficou da pandemia e aparentemente as práticas que são boas não se mexem. Quando as equipas ganham também não se mexem. Não vamos falar da Seleção Nacional hoje, mas vamos falar de um tema que nos foi apresentado e que conseguimos, de uma forma muito simples, integrar naquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, naquilo que é o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, naquilo que são os decretos-leis 54 e 55, que regem todos eles a política educativa, nomeadamente no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular e no âmbito da inclusão. Este webinar, que tem o nome Psoríase, Combater Estigmas e Promover o Bem-Estar e a Integração, tem aqui alguns objetivos muito próprios e muito característicos em relação a tudo aquilo que está subjacente ao mesmo. É representar para incluir e insere-se numa iniciativa do PSOL Friends, faz uma cena promovida pela PSOL Portugal em 2022. É um programa de talentos dirigido a estudantes entre os 14 e 17 anos. O webinar Vem Saber Como Podes Participar, insere-se nesta iniciativa, faz uma cena pela PSOL Portugal em 2022 e é um programa de talentos nesta linha. Está a ser desenvolvido e trabalhado por alunos em ambiente escolar, faz uma cena, desafia todos os jovens entre os 14 e 17 anos a trabalhar em prol da inclusão, da desmistificação da doença, promovendo a colaboração entre os jovens, tendo ou não psoríase. Assim, o papel do corpo docente é fundamental para a abordagem pedagógica a esta iniciativa, sendo este um potencial motor de ação junto dos jovens, incentivando-os a participar, movidos por um objetivo comum. Qual é? A promoção da inclusão. E, portanto, é nesta promoção da inclusão que o Decreto-Lei 54, como conhecem muito, enfim, traz à liça, que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania nos seus diferentes domínios, e para tratarmos este tema não trataremos única e exclusivamente de saúde, não, temos que tratar aqui claramente dos direitos humanos, da interculturalidade, da sexualidade, inclusivamente até das questões ligadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável, e, portanto, toda esta prevenção, que tem que ser a nossa palavra-chave em relação a tudo isto, que depois cria a tal inclusão, tem que estar em cima da mesa e tem que estar em cima da mesa de docentes dos diferentes níveis e graus de ensino, para que se consiga, de alguma forma, transformar. Aquilo que conseguimos fazer na escola tem que ser transformador naquilo que é a sociedade onde estamos inseridos, onde fazemos a nossa vida, onde trabalhamos e onde os jovens, que são os nossos alunos, também eles fazem o seu voluntariado, fazem o seu desporto, fazem as suas atividades a diferentes níveis. Um agradecimento à equipa da DGE, não posso deixar de o fazer, ao Rui Lima, à Dina Paulino, que promoveram, de alguma forma, em conjunto com a entidade, este webinar, que tem uma repetição essencialmente virada para jovens no dia 6, penso que não me enganei, 6 de outubro, se me enganei, o Rui corrigir-me-á, de manhã, portanto destinado essencialmente a jovens que estejam em sala de aula, e temos aqui connosco a Filipa Jardim, o Paulo Ferreira, o João Mancia, médicos que têm uma análise e uma perspectiva sobre esta questão. A questão depois da transposição para a escola e a forma como o vamos fazer ou o podemos fazer é aquilo que os diferentes documentos que temos nos orientam enquanto docentes e enquanto agente, permitam-me o termo, capaz de fazer a diferença. E também um agradecimento à Mafalda Henriques, a quem passo a palavra neste momento para continuar a moderação deste webinar que, enfim, tem agendado terminar às 18h30. Da minha parte é tudo. Mafalda, muito obrigado também. Tudo bom. Obrigada, boa tarde a todos e impõe-se começar exatamente por aqui pelos agradecimentos. Portanto, agradecer à DGE, as pessoas de José Carlos Sousa, Rui Lima e Dina Paulino, ao fim e ao cabo, pelo envolvimento, pelo tempo e pelo esforço que estão a dedicar a esta iniciativa. Agradecer também aos professores que estão a participar, agradecer-vos pela vossa curiosidade e pelo interesse até agora demonstrado neste tema e, por outro lado, agradecer aos palestrantes que temos connosco, especificamente pela dedicação e compromisso que têm
no que respeita à gestão desta doença, que é a psoríase, e no que respeita à melhoria das condições para as pessoas que são afetadas por esta doença. Antes de falarmos especificamente da iniciativa, que é um concurso, vamos abordar aqui algumas coisas com alguns tópicos com a ajuda destes convidados. E, portanto, vamos fazer um enquadramento que vai passar pelo seguinte. Vamos conhecer quem está a promover esta iniciativa, nomeadamente a PSOE Portugal, e por isso vamos ter Jaime Lancia, presidente da PSOE Portugal, para responder aqui a algumas questões. Vamos ficar a saber o que é esta doença e qual é o seu impacto na vida dos doentes, e será o Dr. Paulo Ferreira, dermatologista, que nos irá dar estas explicações. E, finalmente, vamos abordar o desafio da inclusão dos jovens com psoríase entre os seus pares. E aqui vamos contar especificamente com a participação da doutora Filipa Jardim da Silva, psicóloga. E, portanto, eu começava por chamar o Jaime Lancia e pedir para o Jaime, exatamente. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Estou aqui em conjunto com o Dr. Paulo Ferreira. O Dr. Paulo Ferreira é o nosso consultor científico da PSOE Portugal, da Associação Portuguesa da Psoríase, e está aqui comigo na sede da PSOE Portugal. Boa tarde e bem-vindos aos dois. Jaime, na qualidade de presidente da PSOE Portugal, eu começo por lhe perguntar, de uma forma breve, o que é a PSOE Portugal e qual é a missão da PSOE Portugal? A PSOE Portugal, a Associação Portuguesa da Psoríase, é uma IPSS da saúde sem fins lucrativos. Tem como principal objetivo defender os direitos dos doentes psoriáticos e promover o conhecimento da sociedade sobre a doença para que haja uma maior inclusão. Trabalhamos para promover o acesso do doente à informação e conhecimento sobre a sua doença e também o acesso aos médicos especialistas e aos tratamentos. É também no sentido de desmistificar a psoríase e derrubar o preconceito e o estigma social que ainda existe relacionado com a doença psoriática. Dependendo do grau da doença, o doente pode ver a sua imagem largamente afetada por manchas e placas visíveis e descamativas, e aqueles que o rodeiam muitas vezes não têm nem o conhecimento nem a compreensão necessárias, e por isso trabalhamos para que as pessoas saibam que a doença não é contagiosa, nem é falta de higiene ou de cuidado pessoal. Em Portugal, quantas pessoas é que se tem conhecimento que têm psoríase e sabemos desse total qual é o número de jovens afetados pela doença? Está para breve um estudo sobre a prevalência da psoríase em Portugal, portanto um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Dermatologia e de Venerologia, que sairá muito brevemente, mas nós não temos dados concretos onde podamos também tirar daí uma estatística, digamos, por classe etária. Sabemos que existem cerca de 200 mil portugueses com psoríase, é uma estimativa mundial, mas que eu também já soube que este estudo, pelo menos neste número, está muito próximo dos 200 mil doentes que existem em Portugal. O João Paulo explicará melhor que eu, mas a psoríase é muito prevalente no jovem adulto, enfim, nas idades a quem nos estamos a dirigir também, embora também apareça em todas as idades e também alguma prevalência em idades mais avançadas. Mas o que sabemos é que se as pessoas tiverem conhecimento, se tiverem mais informação e também mais formação, especialmente quando estamos a falar nos médicos de família, que muitas vezes podem acompanhar também as formas mais leves de psoríase. Portanto, esta formação é essencial para que o diagnóstico seja feito cada vez mais cedo, e isso é fundamental depois para um tratamento mais adequado e para uma melhoria da qualidade de vida dos doentes, certamente. Do conhecimento que a PSOE Portugal tem, lidando com tantos doentes, quais é que são os desafios que os doentes enfrentam, e especificamente os doentes mais jovens? São vários, de várias naturezas, a começar pelo facto ainda comum de terem a doença, mas a mesma não está diagnosticada. Poderem pensar que é uma dermatite, ou uma alergia, ou outra condição da pele. Não ter o diagnóstico correto significa que não estão a ter o tratamento e os cuidados que seriam necessários. Nos casos em que existe um impacto na imagem, os jovens psoriáticos deparam-se muitas vezes com problemas de insegurança, de vergonha da própria doença e uma muito baixa autoestima. No estudo qualitativo que fizemos em 2020 sobre o impacto da psoríase em doentes mais jovens, que perceberam que muitas vezes sentem-se um caso raro, sentem-se isolados e compreendidos pelos seus pares, os outros jovens, e especialmente gostariam muito de poder conviver e contactar com jovens com psoríase, ou não tão jovens, mas também para perceber como é que foi o caminho que tiveram na evolução da doença e no controle da doença.
É um problema apenas de imagem? Os desafios com que eles lidam têm apenas a ver com a imagem ou por vezes há dor envolvida? Não, há dor envolvida, mas enfim, a dor é mais facilmente ultrapassável provavelmente do que os olhares dos outros para as manchas que aparecem na pele, aquelas placas brancas e descamativas, o cair da pele, criar aqueles flocos, mas parece quase que estamos a nevar. São situações que criam um fortíssimo impacto no jovem doente e isso pode ser devastador. Identificar na escola e nas aulas de educação física e balneários são momentos onde o corpo está mais exposto e podem ser realmente verdadeiros desafios e onde por vezes são vividas situações muito dolorosas e emocional e psicologicamente. E foram-nos relatados até vários casos de bullying. Há de referir, e isto é importante, que estas manchas e as placas não são um problema só de imagem. Na verdade, elas vêm acompanhadas de algo do grande desconforto, de dor física, traz limitações para os movimentos do corpo, para a atividade física e até para a roupa que se podem vestir. Em alguns casos, o tipo de tecido ou os tipos de costuras podem ser um problema. Enfim, tudo depende das zonas onde tem a psoríase. Daí também que as aulas de educação física possam ser um enorme desafio para o doente. Por tudo isto, há que referir também que o stress e a ansiedade são outros desafios com que os jovens psoríase têm. E quanto maior for o stress, maiores são as crises, e entra-se num círculo vicioso que é importante interromper com um círculo virtuoso, que é o de procurarem ajuda, procurarem o acompanhamento médico e, consequentemente, um tratamento adequado. Portanto, é uma doença com muito impacto nas outras áreas, mas o Dr. Paulo Ferreira, melhor que eu, poderá abordar esse assunto. E porquê é que a PSOE Portugal decidiu promover esta iniciativa? Ou dito de outra forma, qual é a importância de haver este tipo de iniciativas em ambiente escolar? A escola é, na verdade, um foco digamos, de tensão, mas pode ser também um grande apoio e um suporte para o jovem doente psoriático. E para que isso aconteça é preciso que a comunidade escolar esteja informada e tenha empatia pelas pessoas destas situações. É um desafio, porque há muitas coisas a competir pela atenção dos jovens, e todos sabemos isso, e dos próprios professores. Há muitas outras preocupações e outros interesses a preencher o dia. Mas o importante é que, através de iniciativas que tenham uma componente divertida, fiquem a saber que a psoríase se manifesta na pele e afeta a imagem da pessoa, e mais do que isso vem acompanhado de desconforto e de dor física. Mas apesar desse aspecto na pele, a psoríase não tem qualquer risco para as pessoas em volta do doente. Como disse há pouco, não é contagiosa nem está relacionada com falta de cuidado pessoal. É importante também que fiquem a sentir que alguém com psoríase é um potencial amigo, como qualquer outro colega na escola. Uma última pergunta, Jaime. Qualquer pessoa pode ser associado da PSOE Portugal? Sim, a PSOE Portugal, enfim, está dedicada aos doentes e familiares, mas qualquer pessoa pode ser associada, como é óbvio, ao ser associado da PSOE Portugal também tem alguns benefícios, poucos, porque, enfim, o grande benefício é nós conseguíssemos que houvessem consultas a tempo e horas no nosso SNS e que não tivessem tantas vezes que recorrer à clínica privada, mas o ser associado da Portugal tem alguns benefícios nos descontos em farmácias, em terapia auxiliar, que é, enfim, necessária a todos nós e que não tem coparticipação, tem um IVA a 23% e nós procuramos com um desconto que nos é também facultado pelas empresas de dermocosméticos que, de alguma maneira, facilitem a aquisição desses dermocosméticos pelos associados da PSOE Portugal. Portanto, todos são bem-vindos, a cota são 20 euros anuais, portanto, não é nada de importante, mas o nosso trabalho, nós não trabalhamos, temos estas benesses para os associados, mas o nosso trabalho é para todos os doentes psoriáticos em Portugal. Ok, obrigada, Jaime. Dr. Paulo Ferreira, vamos então abordar aqui as questões da doença. De uma forma simples, o que é a psoríase? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, como honra e um orgulho, e é sempre um prazer continuar a colaborar com a PSOE Portugal. Mesmo eu estou com a PSOE Portugal desde 2009, 2010 e temos levado com alguma regularidade a cabo ações deste tipo. Já falámos de escolas secundárias, já falámos de universidades séniores, portanto, tal como a psoríase a qualquer idade, para aparecer aqui a qualquer idade para informar. O objetivo destas ações todas visa, de facto, informar e divulgar sobre a doença e combater o estigma e os preconceitos e os falsos mitos que assombram a vida dos doentes e dos seus familiares. Porque falamos de uma doença de pele, uma doença que se vê e que as lesões também são, diria, exuberantes. São placas, isto é, não são simples manchas, são lesões com espessura,
avermelhadas e que atingem os cotovelos, os joelhos, o couro cabeludo, o fundo das costas, nas formas mais clássicas, mas podem aparecer em qualquer local do corpo, até a face, até os genitais, e assumir também dimensões muito variadas, desde formas localizadas até formas em que praticamente toda a superfície do corpo está afetada. Portanto, falamos de um verdadeiro espectro de doença, de uma doença psoriática que se vê na pele, e de facto este paradigma conceptual mudou nos últimos anos, é uma doença sistémica, polissistémica. Eu costumo dizer aos doentes e aos familiares, é como ter lúpus, como ter diabetes, como ter hipertensão, como ter artrite reumatoide. Portanto, são doenças globais. Esta vê-se na pele, mas pode haver psoríase sem ser na pele. Há formas de artrite psoriásica em que começam, claro que não é o mais comum, mas só para ter noção, pode começar na articulação e depois passar a aparecer na pele mais tarde, embora o mais prevalente e o mais frequente e o mais observado seja dirigido na pele e evoluir 5, 10, 15, 20 anos, porque é uma doença crónica, lá está outro problema, e depois então aparecem as tais comorbilidades. E aqui entramos no segundo conceito da doença. Portanto, a doença de pele que se vê com as placas avermelhadas, com a descamação e com as tais escamas que parecem ser, ou flocos de neve, que condicionam muito a vida do doente, pela visibilidade, pela vergonha, mas também pelo desconforto, pelo prurido, pelo ato de coçar. Pois, o facto da doença não ter tido até aos últimos 10 anos tratamentos muito eficientes e seguros, fez com que se tornasse uma doença crónica, que levava a uma desmotivação dos doentes, porque era crónica, porque não tinha cura, porque os tratamentos eram pouco cómodos e pouco agradáveis para os doentes, e difíceis, e onerosos. Portanto, toda uma série de condicionantes faziam com que a doença se prolongasse, se arrastasse. Talvez isto também seja melhor. E então muitos dos doentes entravam numa desistência, num processo de um pouco já nefasto e bastante penalizador para eles e para a família, de não acreditar mais nem na doença, nem em quem os pudesse ajudar. Portanto, cá está a doença, as suas comorbilidades, e o outro ponto importante que eu queria ressalvar é que, apesar de ser uma doença crónica, ter muitas comorbilidades, isto é, de impactar muito na vida do doente, não é contagiosa. Portanto, as pessoas devem então assumir uma postura proativa face à sua doença, procurar ajuda, porque hoje em dia até já há consultas de psoríase, subespecialidade, já há consultas partilhadas com reumatologia, com medicina interna, com nutricionismo, com fisiatria, isto é, já se procura tratar o doente visando tratar a doença como um todo e não apenas a manifestação da pele, e os novos tratamentos que existem vão, de facto, travar a tal marcha imparável da doença que se prolongava durante anos. Hoje já há estudos que provam que se atuarmos de uma forma proativa e até das formas mais leves e menos crónicas da doença, isto é, quanto mais proativos e assertivos formos a diagnosticar e a intervir na doença, muito melhor será o prognóstico a médio e longo prazo e até em muitos casos poder ter os doentes livres de doença durante anos ou décadas. Portanto, o panorama está muito mais desanuviado, diria até mais animador. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostava apenas de dizer à audiência que eu estou atenta aos comentários que colocam no Question and Answers e que, portanto, se houver alguma pergunta que coloquem aí, eu posso trazê-la à atenção do Dr. Paulo Ferreira ou de qualquer outro interveniente. Dr. Paulo, esta doença pode afetar qualquer pessoa? Ou fazendo a pergunta de outra maneira, como é que esta doença se desenvolve? Há uma predisposição para a doença? Porquê é que a pessoa tem esta doença? Sim, portanto, essa pergunta tem duas vertentes. A primeira vertente é a questão hereditária. De facto, há, evidentemente, uma hereditariedade manifesta, não só com base na evidência do conhecimento da doença e da análise retrospectiva da evidência clínica, mas também já há estudos de genética que comprovam, de facto, que há genes que predispõem para a doença. Portanto, há uma agregação familiar dos casos, agregação essa que é consequência de haver genes que predispõem para a mesma. E como esses genes se podem transmitir de geração em geração, está explicada, então, a hereditariedade desta doença. Convém, entretanto, salvar que o facto de ter dos progenitores ter doença não é drama. Muitos pais perguntam, eu tenho psoríase, agora posso ter filhos, os meus filhos vão ter psoríase. Não é uma hereditariedade autossómica dominante, isto é, o facto de um progenitor ter psoríase, normalmente a tendência que se vê
é que a probabilidade de um filho vir a ter é inferior a 10%. Se pai e mãe tiverem, aí sim a probabilidade já vai subir para valores da ordem dos 40% a 50%. Portanto, é uma doença com uma componente hereditária. Há, de facto, e os doentes conhecem, ou o pai, ou o tio, os avós, ou os primos, alguém já teve a doença e depois também é natural que venham a ter, porque não há ainda cura para a doença e não é possível ainda intervir na tal modulação genética. Portanto, há uma hereditariedade na doença. Pois, estas pessoas, daquelas que vão ter a doença, claro que estas serão as mais predispostas, porque têm o background, têm a base para vir a ter a doença. Há os tais fatores desencadeantes que neste indivíduo geneticamente predisposto poderão estar na base dos surtos. Traumatismos repetidos, infecções na infância, o stress, o álcool, o tabaco, tantos estilos de vida desviantes, a associação com outras doenças autoimunes, determinados medicamentos. Eu englobaria sobretudo as infecções, os medicamentos e o stress, dentro da tal componente hereditária. E depois, surge uma doença autoimune, que ninguém sabe o que é diabético, ninguém sabe o que é a hipertensão arterial, que é a mesma coisa. Há uma base hereditária, e depois há fatores, há comportamentos, há fatores exógenos do ambiente, que, ao longo, com exposições reiteradas e sucessivas, levam a uma desregulação na resposta imunitária do nosso organismo, que vai então culminar num erro, num desvio, que se traduz depois clinicamente nas tais placas de psoríase e suas comorbilidades. Há pouco explicou-nos muito bem que é uma doença polissistémica e que, portanto, manifesta-se na pele, mas manifesta-se também de outras formas e existem as tais comorbilidades, outras doenças associadas. A pergunta que uma das pessoas na audiência... mesmo isso, doenças associadas, sim. Uma das perguntas que foi colocada aqui pela audiência é: quais são essas outras doenças? Quais são as comorbilidades? A própria psoríase já é um conjunto de doenças. Daí hoje utilizamos mais a terminologia doença psoriática. Portanto, nem aquela psoríase na pele, eles usam a tal placa nos cotovelos, nos joelhos, que descama, que liberta as camas, que se põe uma pomada com cortisona, com alcatrão, e o doente tem que ficar resignado com isso toda a vida. Nada disso. Portanto, é uma doença sistémica, polissistémica, tem tal base hereditária, em que há uma desregulação depois da resposta imunitária do organismo, em que depois as células da imunidade comunicam com as células da pele, da articulação, do fígado, da componente metabólica, cardiovascular, e surgem as tais comorbilidades, doenças associadas. Normalmente a doença começa na pele, como eu já disse, e só ao fim de 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, naquelas formas em que a doença começa depois a propagar-se, a disseminar-se, a tal marcha inflamatória, a tal fogueira latente se vai intensificando e tendo surtos cada vez mais exacerbados e frequentes e mal ou dificilmente controlados. É claro que o caráter inflamatório vai aumentando. O mesmo se passa no hipertenso, se não for bem adequado, as crises são cada vez mais graves, podem dar até um infarto ou um AVC, que é a mesma coisa. Se a doença não for controlada de uma forma atempada e eficiente, digamos que a carga inflamatória vai aumentando e aumenta a probabilidade de atingimento de outros órgãos. A mais prevalente das comorbilidades, que muitas vezes nos esquecemos de dizer, deriva disto mesmo, do facto de termos falar dela, é da visibilidade das lesões. Ora, a visibilidade das lesões traz vergonha, afetação da autoimagem, baixa autoestima, que depois resvala para quadros de isolamento social, de ansiedade antecipatória, depressão, angústia e mesmo, em alguns casos, ideação suicida. E isto é especialmente penalizador e até mais prevalente nos jovens, porque de facto sofrem mais com o impacto das lesões. É devastador para um jovem, ainda por cima os jovens também têm o conceito de grupo, de amigos, em que todos gostam de parecer bem, e depois, sem falar até na componente do atingimento dos órgãos sexuais, que iria, de facto, condicionar muito a autoconfiança, a autoimagem e até o início da vida relacional, como facilmente se deduz. Portanto, as mais prevalentes de todas as comorbilidades são estas, são as psiquiátricas, em que há afetação da saúde mental do indivíduo e até de todos os que o rodeiam, porque depois isto se torna bastante mau, bastante devastador para a própria família. Gostaria também de salientar as comorbilidades cardiometabólicas, porque os doentes com psoríase há de facto estudos que provam que há uma tendência para estar associada à obesidade, à síndrome metabólica, aos desvios alimentares e também, claro, à artrite psoriásica, que é talvez aquela que todos mais tememos, porque é mais incapacitante, é mais impactante, porque um doente com artrite psoriásica pode, ao fim de 10, 15, 20 anos, ter até dificuldade em dobrar um dedo, em abrir uma garrafa ou em abotoar um botão. Portanto, isto não é só ver-se na pele, é a tal carga inflamatória, é o resvalar para todas as comorbilidades e é depois o sofrimento com dor, o sofrimento com comichão, o sofrimento psicológico, a angústia, os eventos cardiovasculares, o fígado gordo, a síndrome metabólica, com a alteração de todo o perfil lipídico, os eventos cardiovasculares. Portanto, toda uma panóplia de doenças graves que podem vir a suceder-se
ou em catadupa, ou às vezes disfarçadas umas das outras, também depende da carga genética de cada um, dos tratamentos entretanto efetuados, se foram mais ou menos eficientes, e da tal estratégia terapêutica que hoje se pretende seja o mais assertiva possível, o tal trito target, ir ao alvo logo mais quanto antes, para travar, para frenar todo este penoso círculo vicioso. Temos aqui uma pergunta muito específica. Há alguma ligação com problemas de pâncreas? Pâncreas, só pelo álcool, porque o tal círculo vicioso que ainda há pouco falávamos, em que os doentes muitas vezes desistiam da doença, do seu tratamento, e enverdavam por estratégias de esquecimento, comportamentos desviantes, com mais álcool, com mais tabaco, com mais stress. Claro que, portanto, eu diria que a pancreatite ou a afetação do pâncreas não seja uma comorbidade daquelas mais prevalentes, que não é de todo. Há casos esporádicos de atingimento do tubo digestivo, o fígado gordo é uma comorbidade bastante associada à psoríase, porque também, antes dos novos tratamentos, nós usávamos medicamentos com metoxato para o fígado, isso também iria, de facto, afetar toda a componente hepática e metabólica, e também o pâncreas, que é uma estrutura glandular, está muito conectada com o pertence ao aparelho digestivo, e tal como o fígado, portanto, são estruturas conectadas. Portanto, de uma forma muito direta, não é aquela comorbidade mais expectável e mais observada, mas é sempre, pode haver de facto também um impacto, como em qualquer outro órgão. Nós temos aqui uma outra pergunta que eu vou deixar para a psicóloga daqui a pouco, sobre como atuar em meio escolar. Gostava de fazer uma última pergunta ao Dr. Paulo Ferreira, que é, existem vários níveis em que a doença pode afetar o doente. Há doentes que podem viver a vida toda com sintomas muito, muito ligeiros. Acabámos de ouvir uma lista muito grande de comorbilidades, e alguém que possa estar a ouvir, a dada altura pode ficar com medo mas se eu tenho psoríase, significa que eu vou sofrer disto tudo? Portanto, a primeira pergunta é, significa que vai sofrer disto tudo ou não? E a segunda é, o que é que a pessoa deve fazer para efetivamente cuidar da sua saúde e diminuir os sintomas ao máximo? Felizmente, a psoríase, quando aparece mais nas formas ligeiras a moderadas. Nós tínhamos escalas para mensurar a área afetada, mas depois essas escalas também são, diria que o que interessa é nós vermos o doente de uma forma quanto antes, porque o facto de ter a doença muito extensa ou muito crónica não quer dizer que seja mais grave. Se um indivíduo tiver só psoríase na face, ou nos genitais, ou só no corpo cabeludo, ou só nas unhas, tem uma área corporal afetada bastante diminuta e são das formas mais instáveis e mais preditoras, a médio e longo prazo, até das comorbidades, nomeadamente a artrite. Portanto, não há aqui uma relação assim muito direta, e eu não queria muito induzir as pessoas em erro. De facto, o que é animador? Animador é que há sempre tempo para tratar a doença, porque a doença se começa nas formas ligeiras a moderadas, talvez 70% dos casos, 2/3 dos casos, grosso modo, dá tempo para a pessoa, primeiro porque a placa de psoríase é muito facilmente reconhecível, aquela lesão não engana ninguém, de facto, a placa com a espessura, com a esbranquiçada, e as pessoas muitas vezes já sabem, nós também temos falado muito sobre a doença, mas é fácil diagnosticar até no médico de família, até na farmácia, até no centro de saúde, até os próprios doentes e os familiares já conhecem a doença. Portanto, aqui a mensagem que eu quero trazer é que quanto mais atempada e precoce for a procura do especialista que saiba tratar a doença, primeiro diagnosticá-la e depois tratá-la o quanto antes, vai prevenir e vai precaver o doente do tal resvalar, da tal carga inflamatória ao longo do tempo. Mas há doentes que, de facto, toda a vida podem ter só psoríase ligeiras, que nós tratamos só com produtos tópicos. Também há pessoas com formas de hipertensão arterial muito leve. E há pessoas com picos de hipertensão que podem facilmente disparar para os 19, 20, 21 e têm uma hipertensão maligna e temos que mandar para a urgência naquele minuto, naquele momento. Portanto, há toda uma panóplia do fenotipo. O fenotipo é o que se vê da doença. Porque também é dependente do genotipo, que é da carga hereditária. Portanto, há doentes que vão ter genes com mais potencial para se evidenciarem. Há hoje até estudos de genética que mostram que há indivíduos que têm uma carga hereditária mais intensa, em que há mais genes que predispõem para a doença nesse indivíduo que noutros, porque isso é uma coisa que é imprevisível, que tem a ver com a própria especificidade da doença e com a sua complexidade, que não está ainda devidamente estudada nem compreendida. Portanto, há carga hereditária. Agora, o indivíduo jovem começa com psoríase no couro cabeludo, ou nos genitais, ou nas unhas, e vê que não cede facilmente às terapêuticas tópicas que o médico de família normalmente lhe instituiu, então esse indivíduo deve procurar o quanto antes ajuda com um dermatologista, e até de preferência com dermatologistas com mais vocação para a área da psoríase, com um perfil, porque é uma especialidade muito grande, e há colegas que
têm mais conforto e estão mais até capacitados para tratar umas formas de psoríase do que outros. Mas a ideia é esta, procurar ajuda competente quanto antes. Muito bem. E última pergunta. Existe alguma contraindicação para qualquer atividade física, seja ela desportos de água, outro tipo de desportos? Existe alguma contraindicação? Não. Agora, os doentes com artrite psoriásica, claro, que terão alguma incapacidade porque se tiverem dores nas articulações, embora caracteristicamente a dor da artrite psoriásica, ao contrário da dor de outras formas de artrite, tem uma pessoa em repouso e que vai atenuando com a atividade física e ou laboral ao longo do dia. Mas, de facto, nós aconselhamos sempre os nossos doentes a perder peso, a ter uma dieta saudável, a abster-se do tabaco e do álcool, a fazer exercício físico. Cá está, o tal círculo virtuoso, como falava o Presidente da Pessoal de Portugal, porque, de facto, cada vez mais nós vamos a estas vertentes todas, porque também se o doente perder peso, ou se tiver um peso adequado à sua altura, isto é, o índice de massa corporal adequado, também é melhor respondedor aos tratamentos e tem menos carga inflamatória. Portanto, é importante que estas mensagens não são só questões vãs e vagas, não. É que perder peso também diminui a própria carga inflamatória da doença e é propiciador de uma melhor resposta às terapêuticas que, entretanto, possamos adotar. Sendo positivo essa prática de atividade física, especificamente os professores de educação física podem ter algum doente com psoríase, mas que tenha também a artrite psoriática. A que sinais é que devem estar atentos e como é que devem gerir essa situação se têm um aluno que não quer fazer algo porque efetivamente está a ter muitas dores? Não, isso é uma questão de saúde pública, como qualquer outra doença. Se o aluno está incapacitado, deve procurar ajuda médica. O que o professor de educação física pode e deve saber é que é uma doença que não é impeditiva per si da frequência das aulas. Agora, se o aluno disser que tem deformidade nas articulações, muitas vezes os doentes começam a ter alterações ao pé das unhas, os dedos inflamados e vermelhos, chamado dedo em salsicha, as articulações presas. Esses doentes, claro, não podem fazer educação física e têm que ser tratados, e só com devidamente compensados. Há tratamentos muito eficientes, eu neste momento até coordeno uma consulta multidisciplinar com uma colega reumatologista, em que de facto tratamos estes doentes de uma forma sinérgica e concertada, que lhes permite ter um estilo de vida saudável. Tem até crianças com 8, 9 anos com artrite psoriásica, nas quais até já usamos estas terapêuticas inovadoras biotecnológicas. Portanto, nesses casos, de facto, impõe-se o que o professor pode e deve fazer, e ser mais um facilitador a encurtar o tal delay, o tal atraso na procura da ajuda específica e da atitude proativa, é recomendar ao seu aluno que procure um dermatologista ou um reumatologista para que possa ser tratado quanto antes. Se me é permitido só dar aqui uma chegazinha, porque eu acho que é muito importante frisar isto. Estes aspectos, claro, são óbvios para quem sabe, mas o problema é quem não sabe. E há muitos professores de educação física que não sabem o que é psoríase e muitas vezes relacionam com questões de higiene. Isso digamos, é juntar, enfim, como é que se diz, álcool na chama, não é? Se o jovem aluno, não é, já tem os seus problemas com a sua já tem vergonha e baixa autoestima, quer dizer, se vão ainda se inibe mais de falar. E que não é contagiosa, que eles podem e devem fazer desporto e que não há qualquer perigo em partilhar em ginásios, até os aparelhos de ginástica que utilizam uns com os outros, bolas, o que for, não há qualquer problema, porque esta doença não é contagiosa de todo. Muito obrigada pelas vossas respostas. Eu tinha antecipado que ia haver muitas perguntas, não conseguimos responder a todas. Aquilo que eu sugiro é que usem também o site da PSOE Portugal para colocar as vossas perguntas noutra ocasião, porque a PSOE Portugal, através exatamente dos consultores científicos, que incluem o Dr. Paulo Ferreira, dará respostas às perguntas. Nesta fase temos de avançar neste webinar, portanto eu ia pedir ao Jaime Lanci e ao Dr. Paulo Ferreira para desligarem a câmara, e a Filipa, entretanto, a doutora Filipa já abriu, e eu começava por perguntar à doutora Filipa Jardim da Silva, psicóloga. A psoríase é uma doença, já vimos, que está relacionada com as questões da inclusão. Porquê é que isto acontece e como é que isto acontece? Sim, boa tarde a todos, obrigada também aqui pelo convite, acho que já muito de relevante foi falado, e há realmente este espaço numa sociedade com tanto ruído como a de hoje e com tanta distração, torna-se difícil nós às vezes acedermos a informação fidedigna, e também para a comunidade educativa, entre tantas expressões e entre tantas fontes de informação, muitas vezes este é o principal tema,
é estarem atentos exatamente a quê, e essa desinformação ou falta de informação, também a parte de falta de competências pessoais e emocionais, porque o tema da inclusão é gerado sobretudo por falta de empatia, por falta da capacidade de aceitação daquilo que pode ser diferente de mim, por falta de flexibilidade mental para eu ir à procura de algo ou aceitar algo que de alguma maneira eu desconheço, que de alguma forma não está no meu campo de conhecimento ou no meu campo de conforto, e estes são alguns dos fatores principais que acabam por gerar depois estes problemas de falta de inclusão. Quais são as situações que têm conhecimento que podem acontecer em cenário escolar, em contexto escolar? Sim, algumas já foram aqui referidas, mas é sobretudo muito primeiro esta discriminação diária, este afastamento social, quer por parte de adultos, lá está, às vezes pouco informados, pode ser um professor, pode ser um auxiliar ou podem ser pares, este afastamento no sentido de esta doença pode ser contagiosa, de alguma forma se eu for vista com esta pessoa vou ficar também eu conotada de doente ou de alguém tem um problema, muitas vezes lá está este preconceito associado à questão da falta de higiene, e portanto a psoríase é uma doença mais visível do que a depressão, mas nós sabemos que em relação às doenças, quer físicas, quer psicológicas, continua a existir muita discriminação, sobretudo neste sentido, porque o contacto com a diferença, de uma forma geral, coloca-nos em contacto direto com a nossa vulnerabilidade, porque inevitavelmente nós todos questionamos, independentemente de termos 15 anos, 35 ou 50, isto também pode-me acontecer a mim, isto também poderia ser comigo. E é muitas vezes esse medo, ou também lá está o medo que eu depois não tenho trabalhado em mim, que me leva depois a comportamentos desadequados. E portanto muitos desses comportamentos passam pela discriminação, pela não aceitação e não integração no grupo, lá está por este isolamento de não entras na piscina, não vens jogar à bola, não entras no balneário, não vens almoçar connosco, não vens à festa de anos. E isto necessariamente que depois vai se traduzindo em alteração de comportamento e de humor, muitas vezes, e da autoestima destes jovens, e até às vezes na própria alteração na maneira como se apresentam, o que é o tal ciclo vicioso contraproducente, porque às vezes acabam, por exemplo, por se esconder em roupas de manga comprida e mais pesadas, o que depois muitas vezes vai gerar mais desconforto físico, mais comichão, mais lesões cutâneas, e pronto, e é este tal ciclo que nós depois não queremos de todo perpetuar. Acabou por falar de alguns sinais a que o professor pode estar atento, o facto de se esconder atrás de roupas compridas e inclusivamente no verão pode estar calor e a pessoa vem com a manga comprida. Haverá outros sinais? A pergunta é, a que sinais deve estar atento para além deste e como é que o professor depois pode agir para ajudar esse jovem? Essa criança ou jovem. Sim, aqui o Jaime falava precisamente de como os professores têm uma agenda tão carregada que pode ser difícil às vezes internamente nós pensarmos, bem, eu vou estar atento a esta doença e a mais 1 milhão de problemas que podem acontecer. E eu acho que aqui é importante termos uma visão unificada e transversal. Para já em ambiente de escola, sobretudo, como ambiente de sociedade, é importante que nós estejamos atentos uns aos outros, enquanto pessoas. Ou seja, que entre professores, os próprios professores estejam atentos uns aos outros e que os professores possam estar atentos aos alunos e possam estar atentos aos auxiliares e que os auxiliares possam estar atentos aos professores e aos alunos e que nós todos, no fundo, nos tratemos como pessoas, porque às vezes hoje em dia é um bocadinho isso que faz falta. Quando nós nos tratamos como pessoas, estamos genuinamente atentos a alterações que nos possam chamar a atenção. E, por exemplo, um aluno usar uma roupa desadequada para a estação do ano ou tendencialmente usar sempre o mesmo tipo de roupa, por exemplo, sempre estas mangas compridas, isto tanto pode ser um marcador de alerta em termos, por exemplo, de um aluno que tem marcas de mutilação e, portanto, que pode estar aqui até com alguma ideação suicida, como pode ser um marcador também de que tem algum problema cutâneo, nos quais se pode, lá está, destacar aqui a psoríase e que isso também pode traduzir aqui um esconder do corpo, como também pode ser precisamente um sinal de um problema de autoimagem, de um problema de comportamento alimentar. E, portanto, não interessa eu depois saber, porque o professor não tem que ser esta pessoa que vai adivinhar ou que vai tratar, mas se o professor notar esta alteração, como por exemplo um uso sempre prevalente de roupa larga, de roupa mais comprida, faça chuva, faça sol, de alguma forma pode se dirigir àquele aluno, pode tentar mostrar curiosidade mais do que outra coisa qualquer,
e dessa curiosidade empática pode adquirir informação que depois leve a direcioná-lo aqui, seja para, lá está, para falar com a família, seja para um profissional de saúde, seja de psicologia, seja de medicina, que de alguma forma dê melhor seguimento. Da mesma forma, um professor, quando está em sala de aula, seja em que disciplina for, e está a trabalhar precisamente estas competências emocionais e pessoais, ou seja, está a modelar os seus alunos com uma postura de respeito, com uma postura de aceitação da diferença, com mais cooperação e menos competição, ou seja, mais do que premiar o aluno que tem melhor nota, vamos premiar todas as nossas inteligências e as nossas diferenças. Isto é uma conduta e é uma postura que beneficia depois de uma doença como a psoríase, em que nós vamos ter vulnerabilidade à amostra na pele e que vamos ter aqui uma diferença física que se pode ver. Portanto, isso só aí são condutas muito promotoras aqui realmente de inclusão, sendo que obviamente tudo que sejam alterações mais prevalentes em termos de humor, de isolamento, de rendimento académico, ou seja, percebemos que tínhamos um aluno que primariamente até tinha um bom rendimento e que depois aquelas notas começam a descer, um aluno que permanentemente está na sala em modo presentismo, portanto está lá mas não está, um aluno que fica nos intervalos pelos corredores ou pelas salas e que não está integrado com os outros, ou mesmo às vezes notarmos e não virarmos a cara, como já foi aqui referido também, a comentários posos, a comportamentos que podem resvalar depois para dinâmicas de bullying. Tudo isso faz com que, se nós intervirmos em pequena escala, momento a momento, e sobretudo se lá está um professor tiver o suporte que precisa para estar em modo pessoa e para estar atento e inteiro nas suas aulas e no seu dia-a-dia profissional, com certeza que enquanto pessoa e enquanto professor fará aqui um grande contributo e muitos professores também têm as suas vulnerabilidades e alguns também terão temas de psoríase e, portanto, às vezes também esta autêntica, uma comunicação mais autêntica no sentido de dizer sim, eu também tenho este problema, ou eu também conheço alguém que tem este problema e, portanto, essa aproximação e essa revelação mais pessoal também muitas vezes aproxima alunos de professores. Temos exatamente uma professora na audiência que partilhou essa experiência, que diz que ela tem psoríase e o facto de partilhar isso com os alunos acaba por fazer com que eles se sintam compreendidos e há aqui uma ajuda mútua de parte a parte. E temos uma outra professora que faz uma pergunta não tanto direcionada para os sinais que possam haver nas crianças, mas para os sinais que às vezes podem ser dados pelos pais por eventualmente parecer que não estão a dar a atenção devida às placas, podem não estar a dar ou podem parecer não estar a dar atenção, não é? O que é que o professor pode fazer em termos da relação com os pais e para ajudar esses pais? Acho que aqui, uma vez mais, a comunicação entre todos os agentes da comunidade educativa, quanto mais fluida e ágil for, melhor. Nós sabemos que existem desafios nessa comunicação de ambas as partes, isso é compreensível, mas é nos focarmos como é que podemos ultrapassar esses desafios. E tal como quando um professor tem legitimidade para dizer precisamente aos pais, eu estou atenta e a ficar algo preocupada com o seu filho em função deste rendimento académico, também terá essa legitimidade de poder dizer, olha, eu tenho estado atenta e tenho notado que visivelmente estes sinais têm vindo a piorar e queria perceber se precisa de ajuda, se precisa de algum contacto, se está a ter consultas no centro de saúde ou está a ser bem acompanhado, porque a verdade é que muitos pais, e isso foi falado aqui precisamente pelo Jaime, às vezes ficam perdidos no Sistema Nacional de Saúde e por mais que queiram, as consultas que têm são escassas ou são ineficientes, são demasiado espaçadas, não tiveram o tempo e não tiveram o espaço e a confiança com o profissional de saúde para compreenderem o suficiente aquilo que está a acontecer, às vezes não têm capacidade também económica de dar todos os tratamentos que poderiam ser dados. E, portanto, às vezes, mais do que partir de um princípio que eu estou perante um pai negligente, é partir com esta postura de cooperação e curiosidade, mas sem dúvida não ignorar esse facto e estabelecer esta ponte para perceber se este pai ou esta mãe precisam de outros contactos. E isso muitas vezes é uma coisa que a escola depois pode facilitar, através também aqui das pontes que tem, de poder, lá está, constituir aqui uma rede de suporte para estas famílias e isso sem dúvida que ao final do dia vai fazer muita diferença na saúde física, na saúde emocional destes jovens e de resto de todos os sistemas onde estes jovens estão integrados. Muito obrigada, doutora Filipa, pelas suas respostas.
terminar por referir um comentário que foi colocado. As escolas têm um grande aliado para ajudar nestas situações e que é a equipa de saúde escolar, que acompanha e apoia todas as situações de necessidades de saúde especiais em parceria com o projeto PES. Portanto, este é um último comentário que fica. Portanto, agradecer a todos os participantes. Cabe-me agora a mim, nesta última fase, vou pedir a todos para desligarem as câmaras, obrigada. Cabe a mim agora, na última fase, falar sobre o Pessoal Friends faz uma cena. Vou tentar partilhar o ecrã e, portanto, o que é o Pessoal Friends faz uma cena? Sabemos que levar um assunto como uma doença para as escolas e para jovens não é propriamente o assunto mais atrativo e mais entusiasmante e, portanto, esta iniciativa nasce enquanto uma forma de levar estes assuntos de saúde, que por vezes são pesados e difíceis e complicados. A iniciativa aquilo que procura fazer é descomplicar o assunto e procurar levá-lo de uma forma que tenha devida seriedade, que tenha o devido suporte científico e credível, mas que tenha uma camada de diversão e de participação e de colaboração entre todos que torna o assunto e a dinâmica interessante para os jovens participarem. O que é que se trata, afinal? Trata-se de um concurso de talentos que está desenhado para estudantes entre os 14 e os 17 anos, é promovido pela PSOE Portugal e o objetivo último é promover a inclusão dos doentes psoriáticos, dos jovens com psoríase, entre os seus pares, entre os seus colegas. Como participar e como saber tudo sobre Pessoal Friends faz uma cena? Basta ir a este site, aí encontram o regulamento, o formulário para participar, orientações para os professores e também um vídeo do Luís Filipe Borges. Luís Filipe Borges é ator, humorista, encenador e muitas outras coisas, e é também psoriático desde bastante cedo, com uma experiência também na escola que acaba por trazer de uma forma descomplicada para a série e também para este concurso. Procurando entrar no site, vamos ver se ele efetivamente abre rapidamente. No site, o que é que podem encontrar? Portanto, têm toda a informação. Têm o acesso ao trailer, ao teaser e a todos os episódios da série. É uma série que pressupôs a realização de um casting e foram jovens com psoríase, com uma faixa etária bem mais alargada do que dos 14 aos 17. Neste caso, eram jovens até aos 35 anos que participaram. Houve um casting, foram selecionados 6 jovens para participar na série. O Luís Filipe Borges, que muitos de vocês provavelmente conhecem, o humorista que muitos de vocês provavelmente conhecem como o Boinas, participou exatamente na seleção destes futuros atores. Todos eles são pessoas que, na realidade, têm psoríase. O Luís Filipe Borges participou na redação do guião da série e depois a série foi filmada e efetivamente temos 6 episódios que trazem para uma linguagem descomplicada e com humor tudo aquilo que são as situações diárias, as preocupações de alguém que tem psoríase. Muito bem, esta foi uma série que foi feita em 2021 e que foi divulgada em 2021 e consideramos, a PSOE Portugal considerou que teria bastante potencial para chegar até às escolas enquanto um material didático, por assim dizer, mas também algo que gerasse interação e dinamismo com os jovens e, naturalmente, com os seus professores. E por isso o que é que criou? O concurso de talentos PSOE Friends faz uma cena. Em que é que consiste o concurso? Basicamente, os jovens nas turmas, e podem ser jovens da mesma turma ou de turmas diferentes, juntam-se em grupos de no mínimo 3 a no máximo 6 elementos e têm 4 cenas que estão disponíveis para ver e para identificar qual é aquela que querem encenar, qual é a cena que querem fazer, ao fim e ao cabo. Juntam-se, estudam a cena, estudam o guião e depois representam essa cena e filmam essa cena. Submetem essa cena também neste mesmo site e depois de submeter a cena, ela será avaliada por um júri que integra o Luís Filipe Borges para escolher as 10 melhores cenas. Estas 10 melhores cenas depois vão estar nas plataformas, nas redes sociais da PSOE Portugal e aquelas que tiverem o maior número de likes
vão ser as vencedoras. Portanto, é um concurso que decorre em 2 fases. A primeira fase estende-se até ao dia 19 de outubro. Nesta fase, as equipas inscrevem-se, filmam as suas cenas, ou uma cena, cada equipa filma uma cena e submete a cena. Depois, a 19 de outubro, ou depois de 19 de outubro, o júri escolhe as 10 melhores e são divulgadas muito rapidamente, logo a dia 22. Na segunda fase, estas cenas vão estar no Facebook e no Instagram da PSOE Portugal e aquelas que tiverem o maior número de likes, a partir daí vão-se apurar os 3 vencedores que serão revelados no dia 29 de outubro. No site tem também, eu vou ver se temos tempo para ver o vídeo, mas tem também uma espécie de tutorial, um vídeo com as orientações do Luís Filipe Borges, quer para os jovens, quer para os professores, e basicamente o passo a percorrer, o caminho a percorrer para participar é este. Registar a equipa, escolher a cena, encená-la, estudá-la, gravá-la, submetê-la. Nesta submissão, entregar a autorização parental, só são aceites cenas que são submetidas com a autorização parental e depois esperar pela decisão do júri. Para registar a cena, para registar a equipa, basta clicar aqui e registram a equipa, portanto, vão aceder a um forms, a uma folha em que submetem os elementos para registar a equipa. Aqui têm as 4 cenas que devem ver e que depois devem escolher aquela em que vão querer trabalhar. Trabalham nessa cena, não se precisam preocupar com cenários, com roupas, etc. Precisam preocupar sim com a integridade da cena, com a integridade do conteúdo, com a qualidade da sua representação, com a qualidade do vídeo final e depois de filmarem o seu trabalho de grupo, submetem o vídeo obtido, bastante clicar aqui e submetendo o vídeo. Ao clicarem, vão ter também que obter e que apresentar a autorização parental para participarem. E depois, resta esperar pela decisão do júri e no dia 22 de outubro saberão quais são as 10 melhores cenas. Existe um regulamento, basta clicar aqui para aceder ao regulamento e depois os vencedores vão ser anunciados. Para os professores, o que é que existe? No tutorial existe uma mensagem específica do Luís Filipe Borges a que deverão ouvir, assistir, e existe também um documento com orientações sobre como, orientações muito pragmáticas sobre como utilizar o vídeo em sala de aula. Finalmente, uma mensagem final com o objetivo pelo qual estamos a fazer tudo isto, prende-se com o reforço da inclusão. Porquê? Porque quando foi realizado um estudo junto de jovens, percebeu-se que os sentimentos de solidão e incompreensão e depois a exclusão entre os pares é algo que afeta bastante os jovens que têm esta doença e, portanto, é contra isto que nós queremos lutar. Eu vou passar o tutorial e espero que esteja a partilhar Tutorial o som. sobre como Se não divertir-me tiver, com os alguém que meus mande uma amigos mensagem, e por ser favor. ator. Tenha psoríase ou não? Tenha. Olá, tens entre 14 e 17 anos, mas andas um pouquinho desorientado, sem saber o que fazer? Gostavas de te divertir mais na escola? Tens psoríase ou conheces alguém que tem? Pega este rápido vídeo e escuta com carinho alguém que sabe perfeitamente como atrair a tua atenção. Eu, um gajo com 45 anos e tão à vontade com as redes sociais que a primeira vez que ouvi falar em TikTok pensei que era o novo single da Bárbara Tinoco. Bom, mas antes de te contar exatamente o que é o PSOE Friends Faz uma Cena, ouçamos o depoimento de alguém que tem psoríase, mas que pediu para não ser identificado. Eu descobri que tinha psoríase por volta dos 14, 15 anos. Tive até um bully na escola que me gostava de dar pancadas na cabeça para ver as escamas de pele seca a saltar, porque dizia ele que gostava muito de ver nevar. Mas fui muito bem tratado pelo dermatologista, os meus amigos, minha família. E hoje tenho uma vida perfeitamente normal, tirando esta voz, não é? Que eu acho que fiquei a falar assim depois de beber uma sopa da pedra de shot por causa de uma aposta que eu perdi na faculdade. Já podem ligar a luz, que isto está-me a assustar um bocado. Obrigado pelo seu testemunho, pessoa que não podemos identificar. Bom, então o que é o PSOE Friends Faz uma Cena? É um concurso de talentos com 2 fases. Na primeira, junta uma equipa de 3 a 6 amigos, com ou sem psoríase, e gravem um vídeo onde representam uma cena da série PSOE Friends, disponível aqui.
Gravada a cena, partilha o vídeo no teu TikTok e submete o link do URL no formulário de inscrição. Chegados a este ponto, o teu vídeo será analisado por um júri que irá selecionar o top 10 das equipas a concurso. Na segunda fase do PSOL France Faz uma Cena, serão divulgadas nas redes sociais da PSOL Portugal as 10 cenas selecionadas, que vão ao concurso nas redes sociais da PSOL Portugal, ganhando as 3 equipas que conseguirem mais likes. Agora, quais os critérios mais importantes para conseguir ter sucesso no Faz uma Cena? Se calhar vou dizer-te como se estivéssemos no TikTok. Cinco anos a estudar Direito para acabar assim. Eu nunca representei, eu tenho vergonha, eu se calhar vou ficar nervoso e a tremer em frente à câmara. Como é que eu faço? Nada temam. Está cá o vosso cota bailarino para vos ajudar. Como vês, a PSOL Friends foi uma websérie feita por um grupo de pessoas que tinham uma desvantagem em relação a ti, porque eles nem se conheciam. Eles ficaram amigos a fazer a websérie. Tu tens a oportunidade de escolher os teus amigos, a tua cena favorita, e partirem juntos já com essa vantagem. Conhecem-se uns aos outros. O que é mais importante para quem não tem experiência? Decorar o texto. As cenas são curtinhas, depois de escolheres a tua favorita, treinas sozinho em casa, depois treinam juntos e já se vão partir a rir imensas vezes, quando se enganarem, não tem mal nenhum, começam a filmar e não têm que entregar a primeira coisa. Gravam e regravam até estarem satisfeitos. Só a versão final é que colocas a concurso. E depois as roupas não têm que ser iguais, os cenários não têm que ser exatamente iguais. O importante é que te divirtas e que respeitem o espírito da cena que vocês escolheram, claro. Todas estas pessoas não tinham experiência, safaram-se maravilhosamente, exceto este da camisa salmão e barba. Não me convenceu. Não me convenceu. Não vejo futuro nenhum para ele. Agora nós, cá professor, só nós dois, eu e você. Eu sei bem o que sofre. Ouça esta musiquinha de fundo tão bonita, deixe-a entrar em si. Veja como ela nos une na compreensão mútua da dor. Os meus pais também foram professores. Eu próprio dou aulas de escrita criativa, vai para 15 anos. E o que é que as nossas turmas mais desejam, afinal? Aprender sem levar seca, certo? Por isso nada como uma iniciativa como esta, onde além de brincarem aos atores, ainda trabalham em grupo, juntos, aprendendo a desenvolver o espírito de equipa. E aprendem sobre a psoríase, uma doença que atinge mais de 200 mil portugueses. Psoríase que não é contagiosa e que não tem nada a ver com falta de cuidado ou higiene pessoal. Uma pessoa com psoríase é, no fundo, um potencial amigo, como qualquer outro membro da escola. É lá! Vamos então motivá-los a juntarem-se e a fazerem uma cena, até porque habilitam-se a grandes prémios, como podem ver. Ansioso para fazer este unboxing. Estou com as mãos geladas, isto é um grande momento. Inspiração ofegante. Suspense. Hã? Não se pode dizer. Pena. Muito giro. Os prémios são... Posso mais para casa. Entra ao funk. Entra ao funk. Obrigada a todos. Peço então para os restantes participantes ligarem as câmaras e estamos a 2 minutos do término do webinar. Pronto, o prazo é um bocadinho apertado. É um bocadinho apertado, são os prazos que temos este ano. A pergunta, existe outra iniciativa semelhante prevista? Depois desta, contamos que haja outras. Vamos trabalhar para o sucesso desta, para que possa haver outras no futuro. Ok, pronto, resta-me agradecer a todos resistentes. Não houve resistências, o que é sempre um bom sinal nessas webinars. Agradecer, obviamente, à Mafalda, ao Paulo, ao Jaime e à Filipa a presença. À Dina, obviamente, a equipa, a Isabel, que à última hora não pôde estar presente, também todo o apoio que deram. E claramente isso é uma iniciativa que, como o Zé Carlos falou no início, vai de encontro ao perfil dos alunos e à estratégia. Queremos miúdos, crianças, jovens ativos, com espírito crítico, mas que saibam aceitar as pequenas diferenças que há entre nós e que promovam a saúde, claramente, mais do que evitar qualquer tipo por parte das crianças com esse problema e por parte dos outros, qualquer tipo de atrito, mas que saibam aceitar as diferenças, que saibam promover a saúde
saibam promover a estima e o bem-estar dos jovens, porque eles passam muitas horas nas escolas, e é fundamental que a escola seja um espaço saudável, de bem-estar, que eles gostem de estar e que não tenham que estar a esconder o que quer que seja, porque na verdade todos nós temos pequenas diferenças e que não vai afetar em nada as relações entre eles. E por isso é um desafio claramente que vai de encontro ao que nós queremos que os alunos sejam. Como o Zé Carlos diz isso muitas vezes, e não só o Zé Carlos, como outros responsáveis até mais alto nível, queremos que eles saibam matemática, português, história, obviamente, tudo isso, acima de tudo, sejam alunos e preparados para o futuro, que sejam bons cidadãos, e de certeza que esta iniciativa, como muitas outras, vai contribuir para isso. Só tenho a agradecer. Chamar-vos a atenção. Só mesmo um ponto, não se esqueçam que no dia 6 vai haver outra sessão para os alunos e que por isso desafiamos a que todos se inscrevam. Nós vamos enviar amanhã o convite para se inscreverem para a sessão do dia 6. Inscrevam-se, tragam os alunos, porque de certeza que é um desafio enorme para os alunos e que eles de certeza não só vão gostar, como vão se divertir a fazer esses vídeos, e por isso têm todo o potencial. Jaime, desculpa lá. Não, era só mesmo para um agradecimento. Enfim, a Mafalda já fez o agradecimento, mas eu não queria deixar de vincar, digamos, a aceitação por parte do Ministério da Educação e da Direção-Geral de Educação em particular, e por vós, as pessoas que realmente fazem acontecer, um grande bem-aja e pela vossa empatia com esta nossa atividade. Enfim, também a ideia não é minha, só disse que querem que o pessoal aprenda para as escolas, e a Mafalda Henriques da Loyal Advisory vieram com esta brilhante ideia deste concurso de talentos, e enfim, pelo número de participantes que ainda continuam a ouvir-nos, certamente que terá uma grande adesão junto dos alunos, certamente que é quem nós temos, quem este foco é dirigido, obviamente, com a colaboração dos professores. Um grande bem-aja. Muito obrigado. Até dia 6 de outubro, às 10. Até dia 6. Até dia 6 às 10. Até dia 6, boa tarde. Boa tarde.